Boa noite, irmãos. Espero que estejam todos bem. Hoje, dia 7 de junho, sinto falta da presença física nossa ali na igreja, né? Mas, de qualquer maneira, vamos dar graças a Deus por podermos nos encontrar dessa forma virtualmente, né? Através das mídias sociais, e vamos continuar, né? Hoje nós vamos tratar sobre o arrebatamento. Semana passada vocês se recordam que nós falamos em 2 aos Tessalonicenses, que fala sobre o momento seguinte ao arrebatamento, os rumos que o mundo vai tomar após aquele evento. Então os dois assuntos são assuntos proféticos, né, que tratam das coisas futuras, e nós estamos então colocando de uma forma assim, talvez um pouco de trás para frente, né? Mas de qualquer maneira, esses assuntos são relacionados e não tem necessariamente uma ordem assim para nós estudarmos eles. Especialmente porque esses assuntos já são conhecidos da gente. Então, quer a gente estude, falemos primeiro do problema da globalização, do reino anticristão, e depois a gente fale do arrebatamento, como a gente vai fazer hoje. Isso de qualquer forma exercita a nossa mente na mensagem bíblica, no que o Senhor deixou de instrução para a sua igreja. Então vamos lá, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Essa imagem aí é um desenho, né? Bem interessante, nós mostramos ele semana passada também. Então ali tenta retratar o que está colocado ali em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, que é o nosso texto de hoje. Então você tem aí colocados todos os elementos da vida cotidiana, num cenário assim rural, né? Então ali você tem a igreja retratada, o prédiozinho da igreja, e lá em cima o Senhor Jesus Cristo vindo nas nuvens, né? Tem o anjo ali com a trombeta. Tem alguma coisa ali também, meio num ar de mistério ali em cima com Jesus, né? Parece uma mesa preparada, né? E então tem os mortos ressuscitando aqui, do lado esquerdo da imagem, para quem olha aqui, saindo dos túmulos, né? Seus corpos ressuscitando e glorificados, subindo ao encontro de Jesus. E do outro lado, as pessoas que estavam vivendo ali o dia a dia, sendo levadas também, alguns sendo levados e outros sendo deixados, né? Então tem aí esse desenho bastante interessante, gosto muito desse desenho. Mas vamos à nossa mensagem de fato. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras, né? Então, o arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos de 13 até o 18. Então, nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, né? Ou o nosso arrebatamento, né? Vamos ao texto, então, de 1 aos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses, nós vamos ler um texto introdutório, que é o capítulo 1 da carta. Vamos ver o que é colocado aqui. Então, Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações,
lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com muita tribulação, com gozo no Espírito Santo, de maneira que fostes exemplos para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos vos anunciam de nós porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, esse é o capítulo 1 da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ele dá algumas informações muito interessantes para nós e traz aquela igreja para mais perto da gente. Então a gente começa, através dos versos aqui que nós vimos, ter uma impressão daquela igreja, ainda que a gente não a tenha conhecido, pelo que Paulo fala aqui, né? Por exemplo, no verso 9, que foi o verso aí que eu cometi um erro no início da leitura, né? Então Paulo está dizendo que ao chegar naqueles outros lugares, né, quando os apóstolos chegavam, em vez dos apóstolos contarem para aquelas pessoas ali sobre a experiência deles em Tessalônica, acontecia o contrário. Eram as pessoas daquelas localidades, já daquelas igrejas anteriormente colocadas naqueles lugares, que vinham falar para Paulo, né, e para os seus companheiros ali, das notícias que eles já tinham ouvido, né, sobre a experiência do Evangelho em Tessalônica. E isso era uma surpresa para Paulo e para os demais, né? Então isso servia até de incentivo para eles, né? Como é que uma igreja, a história, né, a experiência de formação, da forma que Deus ajudou, de maneiras especiais, ajuda também outras igrejas. Então nós temos aqui como o elemento principal, né, a verdade que nós vamos trabalhar nessa mensagem é essa que aparece aí. A Bíblia ensina que a doutrina do arrebatamento muda a tristeza natural da morte em esperança. Então é essa doutrina, a doutrina do arrebatamento, por isso que ela é tão importante, porque ela faz com que a nossa tristeza em relação à morte se transforme em esperança, certo? Isso é próprio e deve ser natural do cristão. Então, a igreja em Tessalônica, vamos falar mais um pouquinho sobre ela. Ela é fundada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós lemos sobre isso lá em Atos, capítulo 17, versos de 1 a 9. A gente vai ler daqui um pouquinho. E uma característica interessante, talvez negativa, que eles tiveram foi de que o apóstolo Paulo ficou muito pouco tempo ali, né? O apóstolo Paulo e seus companheiros, eles não puderam ficar provavelmente o tempo que eles gostariam de ter ficado em Tessalônica, né? Então eles chegam e rapidamente eles têm que sair, né?
e aqueles irmãos, logo no início, eles já se veem sozinhos, né? Aqueles novos convertidos. Então, por assim dizer, era uma igreja que tinha tudo para não prosperar, para terminar logo no começo. Mas acabou acontecendo o contrário, né? Por isso que onde Paulo e os demais chegavam, as pessoas vinham dar notícias para eles da experiência que eles tinham testemunhado lá com aqueles irmãos. Então, em Atos 17, nós temos a igreja e a cidade, né? A cidade de Tessalônica e a igreja ali. Temos também tratando sobre a experiência de Paulo em Bereia, né, que era uma localidade vizinha, e logo depois em Atenas. Então vocês vão ver no mapa que Paulo vai descendo, né, ele está entrando na Grécia, né, e em Atos 18 ele já está em Corinto, né, bem lá embaixo já, onde hoje, né, e naquele tempo já era a Grécia. E à medida que Paulo descia e Timóteo ia com ele, né, Timóteo retorna para Tessalônica para ver como é que eles tinham ficado. Eles estavam preocupados, né? E depois ele traz notícia para o apóstolo Paulo. E aí Paulo então pega e escreve essa carta, né? Incentivando eles, né? Falando que estava satisfeito e feliz em saber que eles haviam continuado e que o Senhor estava abençoando eles. Só que Timóteo também trouxe notícias sobre dúvidas que eles tinham em relação à morte, né? Em relação ao que eles tinham ouvido sobre a vinda do Senhor, sobre o arrebatamento. E é por isso que Paulo então está escrevendo para eles, dando maiores detalhes, explicando melhor para eles e graças a Deus para nós também, sobre essa importante doutrina do arrebatamento. Então nós temos que dar graças por esses irmãos, dar graça por esses irmãos, porque foi em razão de uma resposta do apóstolo Paulo para eles que nós temos registrada, é claro, né, dentro da soberania de Deus, esse ensino que é tão precioso para nós. A igreja ia bem, eles amavam a vinda do Senhor, inclusive a esperança, eles a esperavam, né, a vinda do Senhor naqueles dias. Mas irmãos começaram a morrer antes, né? E a pergunta deles era assim: como ficava a situação daqueles irmãos que tinham morrido antes que o Senhor viesse levá-los? Né? Então eles tinham essa dúvida, era uma dúvida legítima, né? Isso aponta que eles esperavam o arrebatamento já para os seus dias, né? Que é uma característica do ensino do arrebatamento. Não tem nada que preceda o arrebatamento. Ele pode acontecer em qualquer instante, né? Poderia ter acontecido nos dias dos Tessalonicenses, né? Pode acontecer hoje e pode também demorar mais, né? Mas a característica própria do arrebatamento é que a gente fique em situação de expectativa, esperando ele. Por isso que ele é assim, algo imprevisível, né? Então ele coloca expectativa para os vivos e ele traz consolo, esperança para nós vivos também em relação aos que já morreram, né? Aos cristãos que já morreram. Então, como eu falei para vocês aí o texto de Atos 17, de 1 a 5, que nós podemos chamar de a certidão de nascimento da igreja de Tessalônica. Então, passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram, e ajuntaram-se com Paulo e Silas e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, motivados de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason,
procuravam trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. E todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Então aí, e é engraçado isso, porque em 10 versículos você tem a história da fundação da igreja de Tessalônica. Então, acredita-se que eles passaram poucas semanas ali evangelizando e doutrinando aquelas famílias, né, aquelas pessoas que se juntaram ali embaixo do evangelho naquela ocasião. E isso não impediu que eles se formassem como uma igreja, e uma igreja saudável, né? Então isso chama muita atenção. Então, um mapinha ali da viagem, da segunda viagem missionária, né? Então, Filipos, lembra lá do carcereiro de Filipos? E aqui, quando Paulo ainda estava na Ásia, e ele tem aquela mensagem de Deus, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí ele vai para Filipos, Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, Bereia. Depois ele desce lá, entra aqui na Grécia, na Acaia, né? E ele chega em Atenas. E depois, mais aqui, né? Quando ele já está aqui entre Atenas, Corinto, ele pede para Timóteo voltar para ver como é que estavam aqueles irmãos lá de Tessalônica. Então, Timóteo vai, vê que os irmãos estão bem, retorna para o apóstolo Paulo e traz notícias. E aí Paulo então escreve a carta que nós acabamos de ler alguns trechos agora. Já havia mostrado semana passada, mas a cidade de Tessalônica hoje, né? E algumas ruínas ali, antigas, que, né, poderiam até ter testemunhado a presença de irmãos ali cultuando a Deus, né? Aquele esqueminha do arrebatamento, então nós temos a linha do tempo, né, a linha pela qual nós estamos passando nós agora, né? E os irmãos do passado passaram. Pentecostes, vinda do Espírito Santo, lá atrás, né? Dá início à igreja, e isso aí está no futuro para nós também, né? O arrebatamento, que é a expressão que nós vamos ver, a nossa reunião com Ele. Quando isso acontecer, a igreja sobe ao encontro do Senhor nos ares. No momento seguinte, inicia-se a tribulação, que nós acreditamos durar 7 anos. Né? Referência a isso está lá em Daniel capítulo 9. Então temos aí o reinado do anticristo, o reinado global. E é oportuno falar disso nesses tempos, porque nós estamos vivendo uma situação bem assim inédita, né, na história humana, que a gente fica se perguntando, isso aí é uma sombra de quê, né? Para onde que isso aí vai levar, né? Parece até uma preparação, né? As pessoas estão, de um modo geral, assim, clamando por uma liderança forte que resolva todos os seus problemas, né? Então isso é uma coisa de realmente chamar a atenção. E o dia do Senhor, o retorno de Cristo para reinar, né? Isso aqui foi a última mensagem nossa, então nós estamos meio que retrocedendo hoje, né? Então a pergunta, né, ou melhor, né, vamos colocar assim, nós veremos em 3 pontos que o Espírito Santo renovou a esperança da igreja. Porque a doutrina do arrebatamento muda a nossa tristeza natural em relação à morte em esperança. E nós vamos ver como é que isso aí, como é que Deus fez isso em relação aos Tessalonicenses em 3 partes, né? Então a primeira delas, a esperança compreendida. Salvos ignorantes da esperança, verso 13, e a salvação e a esperança se encontram. Vamos primeiro aqui, né, salvos ignorantes da esperança, o versículo 13, né, de 1 aos Tessalonicenses.
Então Paulo diz assim ali para eles, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque não, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. 1 aos Tessalonicenses 4, verso 13. Um salvo, ele pode ser ignorante acerca das coisas de Deus. Isso fica claro aqui. Então ele está expressando, eu não quero que vocês sejam ignorantes, em específico aqui acerca dessa doutrina que envolve os cristãos que já morreram. Né? Por quê? Porque a ignorância causa tristeza num crente que ridiculamente o aproxima do perdido. Então, aquele mesmo desespero que abate o perdido diante da morte, também pode atingir o cristão ignorante da doutrina bíblica. Né? E não deve ser assim. Né? Por isso, então, ele está colocando com essas palavras num sentido de realmente apelar para eles, isso não pode ser dessa forma. Então, aquelas notícias que Timóteo havia trazido, né, de Tessalônica, por um lado, a igreja continuava existindo e eles estavam ali se firmando, mas como toda a igreja tem dificuldades, não era diferente para eles, e essa dificuldade que se colocava para eles é uma bem legítima, né? É a própria morte e as dúvidas em relação a ela. Né? Então, salvos ignorantes acerca da esperança. E o que vem depois? A salvação e a esperança, elas se encontraram. Né? Então, o crente ele não pode ficar perdido entre qualquer ponto, entre a salvação e a esperança. Ele é cercado por ambas. Né? E o verso 14 coloca a coisa assim para nós. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, né? A primeira parte do verso 14. Vocês creem que Jesus morreu e ressuscitou? Paulo quer basear para eles aqui a razão da esperança que eles precisam ter. E aí então, para nós podemos buscar lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e 4, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E aqui ecoando Tessalonicenses, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Em 1 Coríntios nós temos a definição do que é Evangelho. E se alguém é cristão é porque creu no Evangelho. E o Evangelho é isso. Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Então Paulo quer colocar para eles a ressurreição. Por que a ressurreição de Cristo é importante para nós? E ele vai continuar. Nós vamos continuar aqui. Ainda no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 20 a 23. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Certo? Então o que Paulo está colocando aqui para eles? Uma ordem em relação à ressurreição. Então, o Evangelho, ele traz além da morte e sepultamento, a ressurreição. E se Cristo ressuscitou, nós também, cristãos, ressuscitaremos. E aí Paulo, a preocupação dos coríntios era em relação àqueles que já haviam morrido antes. Então o apóstolo Paulo quer colocar para eles, não, esses irmãos que já partiram, eles estão seguros. E em que momento da história a segurança deles está colocada, evidenciada para nós? Na cruz. Não exatamente na cruz, mas na ressurreição do crucificado. E isso aconteceu, nós perguntamos quando?
lá em Jerusalém, quando da morte de Cristo e sua ressurreição. Então a salvação e a esperança se encontram aqui no cristão. E o verso 14, a parte central ali, Paulo vai continuar falando para eles. Assim também, aos que dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Então, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Com ele quem? Com Jesus. Então, os que morreram e estão dormindo, estão na presença do seu Salvador nesse momento. Quando ele retornar, ele os trará consigo. Nós temos algo interessante no Salmo 116, verso 15. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Por que Jesus tem como preciosa a morte daquele seu discípulo? Porque o próprio Paulo dizia, ausente no corpo, presente no espírito, quando ele escreve aos Coríntios na segunda carta. Então, o nosso Salvador nos recebe em sua presença no céu, no momento em que nós fechamos os olhos, que nós morremos nessa terra. Lucas 16, versículo 23 também. E o inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. A razão desse versículo é tratar com a questão do tempo. Então, mesmo ali, quando Jesus trouxe esse ensino, e alguns vão dizer que era uma parábola, outros vão dizer que era um fato colocado, mas de qualquer forma, o que é essencial aqui é que nós tenhamos, Deus tem os seus seguros da morte. Então ali, o Lázaro, que levando todo o texto em consideração, o Lázaro estava em segurança e o rico estava em tormento em razão da atenção que eles deram à palavra de Deus durante suas vidas. Então o Lázaro, apesar de viver uma vida fisicamente miserável, o texto nos leva à compreensão de que ele, talvez até em razão disso, né, ele deu atenção às coisas eternas, ao contrário do rico que é colocado no texto. Né? Então, a segurança que Deus dispensa aos seus em qualquer momento da história. Pode ser, nós estamos falando do período da igreja, mas no período lá dos santos do Antigo Testamento, da mesma forma, Deus os tornará a trazer com ele. Né? É isso que ecoa ali do versículo 14. E nós temos essa imagem aí, né, que é uma imagem assim até meio fantasmagórica, né, mas eu gosto dela também, essa igreja em ruínas aí. E tem os túmulos, na antiguidade era próprio que o cemitério fosse ali conjunto à igreja, né? Então tinha um cemitério, tinha a igreja, né? Aliás, tinha a igreja e o cemitério do lado, né? Então os cristãos já iam sendo enterrados ali no quintal, por assim dizer, das suas congregações. Né? E no momento que o Senhor voltar nos ares, haverá então um chamado, e aí a gente pode falar esse chamado eficaz, né? Chamado eficaz é o chamado do Evangelho ao eleito, e ali ele se transcendendo, né? E indo para o momento do arrebatamento, né? Os corpos ressuscitando. Esses irmãos já estão lá com o Senhor, só que eles estão em espírito, apenas seus espíritos estão lá. Mas eles vão recobrar os seus corpos, porque a esperança cristã é uma esperança, é engraçado a gente dizer isso, mas é uma esperança física. Né? Deus não tem problema com o corpo físico, foi Ele que criou o corpo físico. Né? O corpo físico não é a fonte do pecado, é o pecado que corrompe o material.
Então nós temos aí assim colocado, né? A esperança que é aguardada, né? Os vivos e os que dormem. E porque o mesmo Senhor descerá, vamos progredir. Então a esperança aguardada, né? Nós vimos, né, que a Bíblia nos ensina que a doutrina do arrebatamento muda a tristeza natural da morte em esperança. Uma esperança que precisa ser compreendida, né? Os salvos não podem ignorar a esperança. E nós temos que ter a salvação e a esperança se encontrando nas nossas vidas. Nós não podemos ficar perdidos em algum momento entre a salvação e uma esperança perdida no tempo e espaço que a gente nem sabe bem qual que é. Não, a esperança do cristão é algo bastante objetivo, né? E ela é uma esperança aguardada. Os vivos e os que dormem. Vamos tratar disso. Verso 15 diz aí para nós. Se dizemos, pois, dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. E aí, infelizmente eu não coloquei o versículo 15 ali, mas foi o que eu acabei de ler para vocês. Existem dois grupos de pessoas, né? Salvos vivos e salvos que já morreram, como a gente viu no texto. E esse versículo aí, Romanos, aponta que nós temos ainda um problema nisso, porque nós temos ainda os, por assim dizer, os salvos futuros, né? Ali é Romanos 3, 23, 24, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, esses sendo justificados, em relação a nós, já aconteceu. Mas ainda existem pessoas que vão experimentar essa justificação. E nós que cremos na justificação eterna, elas já estão garantidas pelo Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo, mas o Evangelho ainda há de alcançá-las e levar arrependimento, né, e conversão a elas. Provocar isso, né? Então, nós temos esse terceiro grupo que são dos cristãos, né, dos futuros cristãos que nós ainda não conhecemos, porque a salvação ainda não se operou neles. Mas há esperança para todos esses grupos. Os vivos, os que dormem já estão garantidos, os vivos que já passaram pela redenção estão garantidos, e nós temos aquela ansiedade ainda por conhecer aqueles que ainda vão chegar, né? E de qualquer forma é uma esperança que é aguardada, né? Nós ficamos naquela expectativa, né? Por isso que a gente vive naquela questão, né? Ai, Senhor, volta hoje. Mas ainda tem alguém para chegar, né? E Paulo coloca isso em Romanos capítulo 11, né? Que o Senhor vai operar esse momento histórico do arrebatamento quando a igreja estiver plena, né? Completa. E nós não sabemos, infelizmente, em que dia isso vai ocorrer. Mas no verso 16, né, vamos ler aí o verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos trabalhar um pouquinho esse verso, talvez ele seja o coração da nossa mensagem, né, e ele parece assim sabe aquele móvel que tem uma gaveta e uma gavetinha, uma gaveta menor, e ele vai abrindo assim, tem vários compartimentos. Você pode pensar em algum objeto com essa natureza. E assim é o verso 16 de Tessalonicenses 1, capítulo 4. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Descerá do céu com alarido. E nós lembramos no versículo 14... O que vai acontecer quando ele descer do céu com alarido? Né? Alarido são vozes, né? Deus os tornará a trazer com ele. O que também responde essa pergunta para nós, alarido, mas o que ele quer dizer por isso? Né? Então, seriam esses irmãos festejando, porque eles estão voltando com o Senhor, e eles vão
se reencontrar conosco, e eles vão ter os seus corpos glorificados, e eles vão experimentar algum tipo ainda de satisfação ali, agora uma satisfação santa, santificada no corpo, né? Deus os tornará a trazer com ele. Então esse alarido aqui, nós podemos pensar naquelas pessoas vindo e em saudação, né, em louvor a Deus nesse momento. Não em nós aqui, mas aqueles que estarão retornando com Jesus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. E tem mais uma coisa, com voz de arcanjo. O que é um arcanjo? É um anjo de ordem superior, né? Também pode expressar a ideia de o primeiro dos anjos, né? Ou o primeiro anjo criado, ou seria o anjo mais assim destacado, importante no plano de Deus, né? Nós temos algo falando acerca disso, por exemplo, em Daniel capítulo 10, verso 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Quem está falando aqui é o anjo Gabriel, está falando para Daniel. Então esse príncipe do reino da Pérsia aqui não era o príncipe humano da Pérsia, mas uma autoridade angelical, angelical do lado dos demônios, né? Que vocês sabem que os demônios são anjos que perderam sua posição quando da rebelião de Satanás. Então é disso que Gabriel está falando para Daniel. Eu queria vir te atender antes, mas esse anjo caído ficou me impedindo. E é uma situação interessante, né, a gente imaginar isso, né, como que deve ser isso. Mas de qualquer forma, Gabriel continua e ele diz assim: e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Será que aqui agora está falando dos reis no plano humano? E Gabriel ficou ali, o que será que ele ficou fazendo ali, né? Será que Deus estava prestando um socorro para aquelas autoridades reais ali? E de outro lado estava os anjos caídos, ou os demônios, trabalhando para atrapalhar, né, a autoridade humana. Mas de qualquer forma, o que é mais importante aqui é que o Gabriel ele fala que, olha, se não fosse o príncipe do teu povo, né, o príncipe dos judeus, que também não era um príncipe humano, era o Miguel, né, o anjo Miguel. A Bíblia só fala o nome de dois anjos, né, Gabriel e Miguel. A gente conhece mais um monte, não é proveniente da Bíblia, são de outros escritos, né, até escritos históricos judaicos. E com voz de arcanjo. E por que isso aqui é interessante, gente? Porque isso aqui fará parte do momento do nosso arrebatamento, né? Então aquele mesmo anjo que participou ali com Daniel no Antigo Testamento, né, na revelação da profecia, também vai estar presente, ao que tudo indica, né, no momento do arrebatamento da igreja. Então ele vai falar, né, é colocado aqui, o apóstolo Paulo fala, nós teremos a voz do arcanjo naquele momento. E ainda no capítulo 10 de Daniel 21, capítulo 10, versículo 21, mas eu te declarei o que está registrado na escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, né? De novo, Gabriel revela uma situação aí de conflito celestial, né? Quem é que é o único que anima Gabriel nessa situação? Senão Miguel, o vosso príncipe, né? Então essa posição destacada de realeza em relação a Miguel aqui e o povo judeu, o povo de Israel, né? Então por duas vezes já Gabriel fala para Daniel que eles, né, o povo judeu, tem um príncipe celestial, um príncipe angelical, que é o arcanjo Miguel. Nada daquela confusão, daquela seita que a gente tem, Miguel é Jesus, nada disso, né? Miguel é Miguel, Miguel é o arcanjo. Inclusive aqui nesse texto, se a gente tomar isso com essas devidas conjunções aí, a gente vê que tem Jesus voltando nos ares e Miguel participando ali também no momento do arrebatamento. Então esses personagens, é óbvio, né? Para nós isso aí tá tranquilo, tá. Mais um pouquinho sobre a voz do arcanjo. Judas 1, 9, né? Judas só tem um capítulo, então Judas, versículo 9.
Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, mais uma vez, a presença de Miguel aqui, e aqui mais próximo para nós, porque aqui Judas está escrevendo para a igreja, né? Então nós temos Miguel ali no Antigo Testamento trabalhando em favor do povo judeu. Aqui também Judas falando disso. E aí a gente fica assim, puxa, né? A gente queria também ter alguma coisa dele em relação a nós. Pois é, nós temos aí quando do arrebatamento. E só mais um aqui, Daniel 7, Apocalipse 12, versos 7 e 8. Houve batalha no céu. Miguel e os seus arcanjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então aqui, né, mais um fato revelado sobre a importância de Miguel na história da salvação. Então isso aqui o apóstolo João está falando para a igreja, né, e revelando um tempo futuro, né, que quem vai receber isso aqui no futuro não vai ser nem a igreja, mas ele está falando de uma coisa que aconteceu lá na eternidade passada, né? Se a gente tomar como referência que quando o Senhor criou Adão e Eva, Satanás já havia caído, né? Então, mas fugindo de qualquer polêmica nesse sentido, nós temos aqui uma coisa que eu creio que deve ser bem satisfatória para nós. A voz do arcanjo traz um sentido de importância, de reverência para aquele momento, né? É claro, nós já temos Jesus, mas nós temos também aqui o principal ser celestial criado, né? Também naquele momento, né? E até reforça assim o nosso sentimento em relação a Israel, né? Então nós temos a importância do arrebatamento aqui. Será que tem mais algum elemento ali dentro do Senhor descendo nos ares? Nós vemos o alarido, nós vemos a voz do arcanjo e nós vemos a trombeta de Deus. E por que é importante mais esse elemento aqui, né? Como eu falei, o arrebatamento parece uma caixinha que você vai tirando outras coisas de dentro dele, né? Então a trombeta ela revela, né? Normalmente quando ela aparece na escritura, ela está trazendo uma transição de períodos importantes. Nós temos, por exemplo, ali Êxodo 19:19, que era a transição entre o momento da promessa e o momento da lei na história bíblica, né? Então, e o clangor de trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Então, isso aí foi aquele momento do Monte Sinai ali. E então Moisés registrou que, olha, tem uma trombeta soando com bastante intensidade aqui. E o que nós temos ali na revelação bíblica é uma transição, né, da época da promessa, né, dos patriarcas para a época da entrega, da outorga da lei, quando Deus dá os 10 mandamentos ali ao seu povo. E ainda dentro do significado, da importância da trombeta aqui, nós temos Apocalipse 4, 1 e 2. Depois dessas coisas eu olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então eu trouxe esse verso aqui em razão de que esse verso possivelmente ele está também tratando do arrebatamento, né? Então isso que João está falando aqui para a igreja serve para ser a igreja estaria como que presente em João aqui, né? Então isso que porque João não está passando temporalmente por aquela experiência, ele está tendo uma visão daquela experiência e ele está vendo o futuro, né? E o futuro do apóstolo João é o próprio futuro para a igreja, que então é aquela divisão clássica, né? Até o capítulo 3 o apóstolo João está falando com a igreja, capítulo 2 e 3 ele está falando com a igreja, né? As coisas que são, né? E
capítulo 4 em diante, ele vai falar das coisas que estão por acontecer, ou as coisas que virão. Né? Essa divisão está lá no capítulo 1 de Apocalipse, capítulo 1, verso 19, se eu não me engano. Então aqui o apóstolo Paulo, o apóstolo João está compartilhando da sua experiência, e ela seria a mesma experiência que a igreja vai passar. Né? Por quê? Porque tem esses elementos ali presentes também. Porta aberta no céu, voz de trombeta ou como de trombeta, e nós temos ali em Tessalonicenses que a trombeta do Senhor vai ressoar. Seria a mesma coisa? Né? Então nós temos algum elemento de segurança aqui para trabalhar isso, sem ficar inventando. Né? Isso está colocado assim. Né? E eu fui arrebatado. Só que o João foi arrebatado em espírito. Né? Nós vamos ser arrebatados fisicamente. E aí segue a história. Né? Então, com trombetas. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, e isso é o arrebatamento, o Senhor descendo do céu. Só que ele não desce do céu à terra, ele desce para no céu. Né? É esse céu visível azul que nós estamos vendo. Então, ele vem da dimensão celestial, né? Que é a casa do Pai, que nós não podemos ir para essa dimensão pegando um foguete e subindo. Né? É claro que não, é uma outra dimensão. Ele vem de novo ao nosso céu visível aqui, e o céu como que se abre e ele nos leva. Para quem gosta das ficções aí, é como que um portal abrindo no céu e nós viajando através dele, sendo arrebatados, transformados, e os mortos que já estão lá, recebendo seus corpos de novo glorificados em ressuscitação, a espelho do que aconteceu na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e nós vimos tudo que o alarido representa, né? A voz daqueles que estão vindo. Né? Nós ouviremos eles conversando. Né? O que eles estarão falando? Né? Com a voz do arcanjo, Miguel também vai falar. O que ele vai falar? E com a trombeta de Deus. Será finda um momento do plano de Deus redentor. Deus tem só um plano redentor, ele não tem vários. Tá? Quando a gente fala que tem etapas, nós não estamos dizendo que Deus está mudando, né, o seu plano. Nós só estamos colocando que o plano está avançando. Né? Mas é o mesmo plano, desde lá de Gênesis 1 até o último capítulo de Apocalipse, é o mesmo plano. É uma mesma salvação, o mesmo Salvador. Trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então eles morrem antes de nós, mas eles ressuscitam antes de nós. Eles ressuscitam antes da nossa transformação. Já estamos indo para o final. Né? Essa parte, como eu disse, fique tranquilo, essa parte foi a mais cheinha da mensagem. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. De novo, observe a trombeta, né? E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, Paulo coloca a mesma ordem de acontecimentos, de fatos aqui, quando ele escreve aos Coríntios. Né? Isso dá mais, né, segurança para nós. Né? E em terceiro e último lugar, já terminando, essa vai ser curtinha, tá? A esperança estendida a toda a igreja e estendida da igreja. Então, em primeiro, a esperança a toda a igreja. Verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, essa esperança é estendida a toda a igreja, não a parte da igreja, mas a toda a igreja. Paulo falou, depois nós, os que estivermos vivos. Né? E ele não coloca qualquer repartição aqui, como nós temos às vezes colocado por alguns. Né? Depois nós, os que ficarmos vivos, implica que estarei fazendo alguma coisa. E será que eu estarei amando a vinda do Senhor quando esse momento acontecer? Então,
isso não é a diferença entre eu ir e ficar, mas entre eu me alegrar com a vinda do Senhor ou eu me envergonhar, ou eu ter algum sentimento de, ai, puxa, eu não queria que o Senhor me encontrasse dessa forma que eu estou. Então esse é o elemento purificador da doutrina do arrebatamento. Não é que eu vou ou não vou, mas é que eu vou, e eu vou no estado que eu estou. Em que estado eu me encontrarei? E o arrebatamento envolve toda a igreja. Os dois tipos de crentes na igreja encontrarão o Senhor nos ares. Os crentes fiéis e os crentes relapsos. Os dois vão encontrar o Senhor dos ares. Aquela trombeta vai me encontrar em qual momento da minha vida? Como eu vou estar em relação à minha espiritualidade? Esperança estendida. Estendida a toda a igreja e estendida até além da igreja. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ele finaliza ali o verso 17. O verso 18. Quantos mortos ficarão para trás? Talvez muitos amigos, parentes, ou encontraremos muitos daqueles que falamos de Jesus. Como que a verdade do arrebatamento se abate sobre essas pessoas? Mortos aqui no sentido dos ainda não convertidos. Tem os renascidos, convertidos, e os mortos ainda não renascidos. Ou, por assim dizer, os perdidos, fica melhor. Esses incrédulos que vão ficar para trás. Eles são nossos parentes, nossos amigos, e são pessoas para as quais nós falamos de Cristo ou pessoas para as quais nós não falamos. Então o verso 18 é um consolo para o crente, mas o descrente vai querer saber a razão do nosso comportamento perante a morte. Por isso nós começamos lá atrás, quando falamos lá já a princípio. A Bíblia ensina que a doutrina do arrebatamento muda a tristeza natural da morte em esperança. E essa esperança vai ser colocada como algo atraente ao incrédulo. E ele vai perguntar a razão da esperança que há em nós. Então, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, em primeiro lugar em relação à própria igreja, mas também pode ser estendido indiretamente, e assim, estendido aos incrédulos, porque essa esperança vivida e de modo alegre dentro da igreja, ela transcende a igreja e chama a atenção das pessoas que não seguem a Cristo para esse tesouro. Então, a nossa conclusão, uma imagem aí para mostrar aquilo, Nós vamos, mas todos nós vamos. Toda a igreja vai. E a igreja não é um prédio. A igreja não são os membros que estão relacionados lá no hall de membros. A igreja são os salvos. São todos os salvos. Em todos os lugares, em todas as igrejas, em todas as denominações onde existe o evangelho sendo eficazmente colocado, e em todos os tempos, porque quando nós falamos dos cristãos que já foram, nós estamos falando não de lugar mais, mas nós estamos falando em tempos históricos. Esses cristãos viveram na igreja em tempos passados, em tempos remotos. E eles também vão passar pelo arrebatamento. Meio que assim, eles vêm com Cristo e nós vamos para Cristo. E o arrebatamento de nós 3 respostas. Primeira, serenidade diante da morte do crente. O crente ele precisa estar sereno diante da morte. Não que ele não vai se entristecer, mas que a morte ela tem esse tesouro. Então a morte é essa coisa que provoca 2 sentimentos em nós. Eu estou morrendo, mas eu sei para onde que eu vou. E você? Sabe para onde vai? Serenidade diante da morte do descrente. Ou melhor, diante da morte do descrente, seriedade. Serenidade para o crente e seriedade para o descrente. Por quê? O descrente não sabe para onde vai. E nós sabemos para onde ele vai.
E não há como consolar alguém com algo que essa pessoa não tem. Você não pode dar isso para ele. Ele tem que encontrar isso em Jesus Cristo. E compromisso com a vinda do Senhor. Então, serenidade, seriedade e compromisso. Compromisso com a vida do Senhor. Qual a tua resposta a Deus em relação às coisas da vida cristã? Qual a nossa resposta para Deus em relação às coisas dele? Então, finalmente, vamos terminar onde nós começamos, né? Refletindo sobre o arrebatamento e o tesouro que nós temos ali. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa pérola preciosa que o Senhor colocou para a tua igreja, que é a expectativa do arrebatamento, né? Isso que nós temos como verdade clara na tua palavra, e apesar de que parte da igreja acredita que ele ocorrerá num determinado momento da história, outra parte acredita que ele está colocado em um momento diferente, mas seja como for, ele é um tesouro bendito, especialmente da forma que nós conseguimos enxergar, né, o encadeamento de fatos que tem ali no teu evangelho, nas cartas e na revelação de João ao final, também em Daniel. Nós te agradecemos pela grandiosidade da tua palavra e pela magnitude das coisas que ela coloca ali. Nós estamos vivendo num momento de temor no mundo, num momento difícil, e que o Senhor então, através da tua verdade, de toda ela, e especialmente dessa daqui, que o Senhor nos conforta, né? Nós não sabemos aonde esse momento humano que nós estamos vivendo, da história humana, vai desencadear, mas nós sabemos que isso aí de alguma forma está relacionado aos momentos futuros que ainda vão vir. Nós não sabemos como, mas nós sabemos que o Senhor é soberano e o Senhor tem toda a história nas suas mãos, e tudo vai se encaixar dentro do teu plano. Então abençoa-nos e cuida-nos, e nós pedimos que especialmente o Senhor abrevie esse tempo de afastamento que nós estamos vivendo, e logo nós possamos cultuar o Senhor de forma reunida, de forma presencial ali, para te engrandecer e nos alegrarmos com a tua verdade. Em nome de Jesus, a nossa oração. Amém e amém.